es bueno estar en la casa del Señor una vez más. Así que espero que el Señor nos pueda ayudar a todos en esta noche. Pensé que estaba en Venezuela. Más, ustedes entendieron lo que dije, ¿verdad? Entendió todo. Buenas noches. Boa noite. Bueno, gracias damos al Señor. Bem, graças damos ao Senhor. Un poquito retrasado. Um pouquinho atrasados. Retrasado. El Uber llegó tarde, ¿no? Yo. Um pouquinho atrasados porque o Uber chegou um pouco tarde. No yo, fue el Uber. Não eu, foi o Uber. Él andaba perdido por allí Ele estava perdido por ali, buscando la dirección. procurando a igreja. Y bueno, gracias a Dios ya llegamos. Bem, graças a Deus chegamos. Tardamos 1 hora exactamente para llegar aquí. Tardamos 1 hora para chegar aqui, exatamente. Dando vuelta y vuelta. Pero Dando bueno, voltas e voltas. hay que salir más temprano. Bom, nós temos que sair mais cedo. Bueno, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Bem, por aqui estamos pela graça do Senhor. Y gracias a Dios todo ha estado bien. E graças a Deus tudo está bem. Yo espero que ustedes estén orando por nosotros. Eu espero que vocês estejam orando por nós, Porque nosotros estamos orando por ustedes. porque nós estamos orando por vocês. Y bueno, yo no ando huyendo Bem, eu não ando fugindo, de mis responsabilidades en Venezuela. perdão, eu não ando fugindo das minhas responsabilidades lá na Venezuela. Sino que estamos de pasada por aquí. Senão que eu tenho passado por aqui, estou de passagem. Y creo que entre 1 o 2 semanas, si Dios lo permite, estaré regresando. E entre 1 ou 2 semanas, se Deus me permite, eu estou voltando. Quizás 3 semanas, Talvez 3 semanas? yo no sé. Eu não sei. Solo estoy esperando en el Señor. Eu só estou esperando no Senhor. Ayer hablé con nuestros hermanos allá en Punta de Mata. Ontem falei com meus irmãos ali em Ponta de Mata. Y todos están bien. E todos estão bem. Ellos dicen, pastor, quédese tranquilo. E eles disseram, pastor, fique tranquilo. Nosotros estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Y bueno, entonces me quedo tranquilo. Então, eu fico tranquilo. Allá tengo 2 predicadores. Lá eu tenho 2 pregadores. Y yo conversé con ellos también. E eu conversei com eles também. Y me dicen, todo está tranquilo por aquí, hermano. E ele disse, tudo está tranquilo por aqui, irmão. Mas, ¿cuándo usted regresa? Mas quando você volta? Entonces, yo dije, no, quede tranquilo, que sí voy a regresar. Então, bem, relaxa-te. Seguramente eu vou estar aí com vocês. Así que solo pido sus oraciones. Assim que só peço suas orações. Doy gracias al pastor Marcio por la confianza. Eu agradeço o pastor Márcio pela confiança. Y también por ustedes por la confianza. E também por vocês pela confiança. Así que, bueno, en esta noche esperamos que el Señor nos pueda dar su bendición. E assim que espero que por essa noite o Senhor possa dar a nossa bênção. Vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos tomar a palavra do Senhor. Busquen allí en 1 de Corintios. Busquem aí 1 Coríntios. Capítulo 10. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Podemos leer el verso 11 y 12 del capítulo 10, verso 11 y 12. Y luego vamos a tomar también el libro de Hebreos, capítulo 10 también, verso 38 y 39. Vamos ver o livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12. E depois Hebreos, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 38 y 39. Versículo 38 e 39. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12.
Todos têm? Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Hebreos 10, 38 y 39. Vamos a Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38, 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amén. Vamos a orar. Vamos orar. Bondadoso Padre, Bondoso Pai, eterno Dios, eterno Deus, queremos agradecerte queremos lhe agradecer en esta noche, Señor, nesta noite, Senhor, por la vida, pela vida, por el bienestar. pelo bem-estar. Muchas gracias Muito obrigado por mis hermanos aquí en Manaus, pelos meus irmãos aqui em Manaus, del cual pido que los bendiga e a qual lhe peço que o Senhor os abençoe, a cada uno de ellos, a Señor, cada deles, Senhor, en el nombre de Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Danos tu bendición esta noche. Dá-nos tua bênção esta noite. Déjanos ser como Jacob, Deixa-nos ser como Jacó, cuando él quería obtener la bendición quando ele queria ter a bênção. y él decía al ángel, E ele dizia ao anjo: yo no te dejaré eu não te deixarei hasta que me bendigas. até que me abençoe. Permítenos ser como Jacob, Permita-nos ser como Jacó, luchar por una bendición, lutar por uma bênção, luchar por lo que es nuestro. lutar pelo que é nosso. En el nombre de Jesucristo, No nome do Senhor Jesus Cristo. perdónanos, Señor, Perdoa-nos, Senhor, y ayúdanos e ajuda-nos a permanecer fiel a ti, a permanecer fiel a Ti, porque usted nos llamó para vencer, Señor. porque o Senhor nos chamou para vencer. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Pueden sentarse. Podem se assentar. Dios no te llamó para el fracaso. Deus não te chamou para o fracasso. De eso vamos a hablar un poco, Disso vamos falar um pouco, porque nos damos cuenta, según la palabra de Dios, porque nos damos de conta, segundo a palavra de Deus, que Dios a sus hijos, que Deus aos seus filhos, según dice la Biblia, segundo disse a Bíblia, fuimos predestinados por Dios fomos predestinados por Deus para vencer en esta vida. para vencer nessa vida. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Yo me considero un hijo de Dios. ¿Y usted? Eu me considero um filho de Deus. E você? Y pues como siendo hijo de Dios, E então, pois sendo como filho de Deus tenemos por dentro una naturaleza, e sendo filho de Deus, temos uma natureza, un gen de vida um gene de vida que Dios colocó en nosotros. que Deus colocou em nós. Antes que Dios fundara el mundo, Antes que Deus fundasse o mundo, Dios puso en nosotros Deus colocou em nós de su ADN o seu DNA en nosotros. em nós. Y cuando nacimos en esta vida, E quando nascemos nesta vida, dice el libro de San Juan, disse o livro de São João, que nacimos por la voluntad de Dios que nascemos pela vontade de Deus, y no por la voluntad de varón, não pela vontade do varão, de carne, da carne, sino por la voluntad de Dios. senão pela vontade de Deus. Lo que quiere decir O que quer dizer que en nuestro ADN e que em nosso DNA tenemos un gen de Dios. temos um gene de Deus. Tenemos un gen eterno. Temos um gene eterno.
tenemos vida por dentro. temos vida por dentro, Es la vida de Dios. a vida de Deus. Y la vida de Dios E a vida de Deus nunca ha conocido fracaso. nunca conheceu fracasso, Porque Dios porque Deus es un Dios de victorias. é Deus de vitórias. Ciertamente tendremos nuestras dificultades. Certamente teremos nossas dificuldades. Y la mayor dificultad que tenemos para servir a Dios E a maior dificuldade que temos para servir a Deus es nuestra propia carne. é nossa própria carne. Pero dentro de nuestra carne Mas dentro de nossa carne está el ADN divino está o DNA divino, que le pertenece a Dios. que pertence a Deus. Ese ADN Esse DNA, en su estructura em sua estrutura, viene con victoria, vem com vitórias, viene con poder, vem com poder, viene con sanidad, vem com cura, viene con milagros, vem com viene milagres, con bendiciones. vem com bênçãos. Ese es el ADN de Dios. Esse é o DNA de Deus. Aleluya. Y yo quiero pensar E eu quero pensar y estar seguro e estar certo que eso está dentro de mí. que isso está dentro de mim. ¿Ve? Que nosotros vemos un historial que cuenta aquí el apóstol Pablo Nós vemos pela história que o apóstolo Paulo, de acerca de los hebreos, acerca dos hebreus, el pueblo hebreo, do povo hebreu, como ellos desde que estaban en la tierra de Egipto, com os que estavam na terra do Egito, desde que estaban en la tierra de Egipto desde que estavam na terra do Egito, y tuvieron que atravesar toda aquella jornada, salir de Egipto, e sair sair do do Egito, Egito, tiveram que passar toda aquela jornada, entrar al desierto, entrar no deserto, atravesar el Jordán, atravessar o Jordão, el e el Mar Rojo, o Mar Vermelho y el Jordán, e o Jordão y todo el desierto, e todo o deserto y todo aquello e tudo aquilo para llegar a la tierra prometida. a chegar à terra prometida. Pero si usted recuerda, Mas se você lembra, Dios había predestinado eso. Deus havia predestinado isso. Y Dios le había dicho a Abraham E Deus tinha dito a Abraão que él tendría una descendencia. que ele tinha uma descendência. Por eso que yo creo en la predestinación. Por isso que eu creio na predestinação. Yo creo Eu creio que Dios a sus hijos que Deus, os seus filhos, los predestinó. ele predestinou. El apóstol Pablo dice algo que es muy bueno O apóstolo Paulo fala muito bem en el libro de Romanos. Si quiere me no acompañe para livro de leer. Romanos, se você quer me acompanhar para ler. El apóstol Pablo habla aquí O apóstolo Paulo fala aqui, en el libro de los Romanos, el capítulo 8, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el verso 28 en adelante. no verso 28 adiante. Él dice, y sabemos que los que aman a Dios, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. amén. ¿Ve? Eso dice el verso 28. Isso diz o verso Más, 28. ¿qué dice el 29? Mas o que disse o 29? Porque os que dantes conheceu, Aham. também os predestinou, Ujú. para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos Uhum. que chamou, a estes também justificou. Ajá. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amén. Para Dios Para Deus es una obra consumada. é uma obra consumada. Que un hijo nazca aquí en esta tierra, Que um filho nasça aqui nessa terra, dice el Señor, disse o Senhor, yo lo predestiné, eu o predestinei, yo lo justifiqué. eu o justifiquei, Para Dios ya está glorificado. para Deus já está glorificado. Sigue diciendo el verso 31. Siga dizendo no verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? ¿Qué diremos a estas cosas? Que diremos a essas coisas? Ajá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por eso que yo digo Por isso que eu digo que la simiente de Dios que a semente de Deus no conoce fracaso. não conhece fracassos. Ella tendrá sus debilidades, Ela terá suas debilidades, pero ella fue llamada para vencer. mas ela foi chamada para vencer.
El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, O povo, o povo quando estava no Egito, el pueblo de Israel, o povo de Israel, aquello que le aconteció en aquel lugar, aquilo que aconteceu naquele lugar, ya Dios lo sabía. já Deus o sabia. Dios le dijo a Abraham, Deus disse a Abraão: tú vas a tener una descendencia você vai ter uma descendência y ellos van a ser esclavos e eles vão ser escravos por cierto tiempo, por certo tempo. mas llegará un día Mas chegará um dia que yo los libertaré, que dijo el eu Señor. os libertarei, disse o Senhor. Dios sabía Deus sabia de los problemas que iban a tener, dos problemas que eles iam ter, pero Dios dijo, mas Deus disse: yo los voy a libertar. eu lhes vou libertar. Dios sabe cuáles son tus debilidades, Deus mis sabe hermanos, quais as tuas debilidades, meu cuáles irmão. son tus problemas, Quais mis são os teus hermanas. problemas, meus irmãos? Dios lo conoce todo, Deus conhece tudo, mas Dios sabe mas Deus sabe el día de tu liberación, o dia da tua libertação, porque ciertamente, porque certamente, como todo ser humano, como todo ser humano, como todo cristiano, como todo cristão, tiene sus luchas, tem suas lutas, tiene sus problemas. tem seus problemas. Y yo me doy cuenta que una de las cosas que trajo mala a Israel Eu me lembro que uma das coisas que trouxe mal a Israel fueron sus propias quejas y murmuraciones. foram suas próprias queixas e murmurações. Mientras más se quejaban, E quanto mais se queixavam, más problemas tenían. mais problemas tinham. Muchas veces el fracaso Muitas vezes o fracasso es la consecuencia é a consequência, de nuestras propias decisiones, malas decisiones, é consequência de nossas próprias más decisões, de nuestras propias malas actitudes. das nossas próprias más atitudes. Pero Dios quiere Mas Deus quer que seamos, como dice el apóstol Pablo, que sejamos, como disse o apóstolo Paulo, que podamos aprender. que possamos aprender. Estas cosas acontecieron a Israel Essas coisas aconteceram em Israel para que nosotros para que nós no hagamos não façamos como ellos hicieron. como eles fizeram. Estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Essas coisas aconteceram como um exemplo para nós. Y dice el apóstol Pablo, E disse o apóstolo Paulo: ahora el que piensa estar firme, aquele que pensa estar firme, mire que no caiga. olhe, não caia. Si usted quiere estar firme en el Señor, Se você quer estar firme no Senhor, tiene que tener mucho cuidado con todo esto. tem que ter muito cuidado com tudo isso. Fíjense entonces, mis hermanos, Vejam então, meus irmãos. otra escritura que leímos en el libro de Hebreo, Outra escritura que temos aqui no livro de Hebreus, la que leímos en el capítulo 10 del libro de Hebreo, aqui lemos no capítulo 10 do livro de Hebreus, dice que el justo vivirá por la fe. disse que o justo viverá pela fé. Y si retrocede, E se retroceder, no agradará a mi alma. a minha alma não se agradará dele. Pero también dice, pero nosotros Mas nós no somos de los que retroceden para perdición. não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Por eso, que dentro de aquel cristiano, Por isso, dentro daquele cristão, dentro de aquel hijo e hija de Dios, daquele filho, daquela filha de Deus, no está el deseo não está o desejo de regresar. de voltar. No está el deseo Não está o desejo de olvidarse de todo esto. de se esquecer de tudo isso. No, él tendrá sus luchas, Ele terá suas él lutas, tendrá sus problemas, ele terá os seus problemas, pero nunca querrá olvidarse de Dios. mas nunca ele vai querer se esquecer de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque dentro de él Porque dentro dele hay una naturaleza divina. tem uma natureza divina. Dentro de él está el gen de Dios. Dentro dele está o gene de Deus. Y él nunca deseará olvidarse de la iglesia, olvidarse de la Biblia, olvidarse de Dios. E ele nunca desejará se esquecer da Bíblia, de Deus, Nunca. da presença de Deus. Nunca. Nunca. Porque él es un hijo, una hija de Dios. Porque ele era um filho e uma filha de Deus. Dios no te llamó para el fracaso, mi hermano. Deus não te chamou para o fracasso, meu Dios no irmão. te llamó para ser un derrotado. Deus não te chamou para ser um derrotado. Dios te llamó para vencer toda circunstancia, mi hermano. Deus te chamou para vencer toda Todo circunstância. lo que esté a tu alrededor. Tudo que esteja ao teu redor.
no es mayor que tu Dios. não é maior do que teu Deus. Tu Dios, Teu Deus, mi Dios, meu Deus, nuestro Dios nosso Deus es mayor que cualquier é maior que circunstancia, qualquer circunstância, que cualquier problema que do que tengamos qualquer alrededor. problema que temos aqui ao redor. A mí me gusta un profeta menor llamado Habacuc. Eu gosto de um profeta menor chamado Abacuque. Él decía así: Ele dizia assim: aunque en la higuera no haya frutos, ainda que a figueira não tenha frutos, aunque no haya vaca en los corrales, ainda que não hajam vaca nos currais, aunque no haya ovejas, ainda que não haja ovelhas, con todo y eso, com tudo isso, yo me alegraré en Jehová. eu me alegrarei em Jeová. Y yo analizaba, bueno, este hombre no tiene oveja, no tiene vaca, no tiene fruto, no tiene nada. E eu analisava, bem, esse homem não tem ovelha, não tem vaca, não tem fruto, não tem nada, ¿Ve? No tiene trabajo, não tem trabalho, no tiene casa, não tem casa, no tiene carro, não tem carro, no tiene dinero. não tem dinheiro, Y aún así e ainda assim se alegra en Jehová. se alegra em Jeová. Parece algo que contrasta, Parece algo que faz contraste, pero ¿por qué es así? mas por que é assim? Porque él era Porque ele era un hijo de Dios. filho de Deus. Él nació para vencer Ele nasceu para vencer todas sus circunstancias. todas as suas circunstâncias. Y él decía E ele dizia que él no miraba las circunstancias, que ele não olhava as sino circunstâncias, que su mirada estaba puesta en Dios. senão que o seu olhar estava colocado em Deus. Porque es como el patriarca Job. É porque é como é o patriarca Jó. El patriarca Job mostró O patriarca Jó mostrou que él servía a Dios que ele servia a Deus, no por los bienes materiales que não tenía, pelos bens materiais que ele tinha, sino porque él amaba a Dios. senão porque ele amava a Deus. Él probó eso, Ele provou isso, aunque le quitaron todo, ainda que lhe tiraram tudo, sus ganados, todos os seus ganhos, sus ganados. os seus ganhos, seus gados, perdão. ¿Entendió? Você entendeu? Todas sus haciendas, Toda hacienda, suas fazendas, aunque le quitaron todo aquello, ainda que lhe tiraram tudo aquilo, aún sus hijos le quitaron, ainda seus filhos, aún su propia salud, ainda sua própria saúde, aún sus propios amigos, ainda seus próprios amigos, él podía levantar la cara ele poderia levantar o rosto y decir: e dizer: Jehová dio, Jeová Jehová deu, quitó, Jeová sea el tirou, nombre de Jehová seja o bendito. nome do Jeová bendito. Él podía hablar de esa manera. Ele poderia falar dessa Él maneira. podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Ele poderia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ese era el patriarca Job. Esse era o patriarca Jó. Él estaba mostrando Ele estava mostrando que él amaba a Dios, que ele amava a Deus, teniendo o no teniendo. tendo ou não tendo. Él mostraba que él amaba a Dios, Ele mostrava que amava a Deus, no por lo que Dios le había dado. não pelo que Deus havia dado. Él amaba a Dios Ele amava a Deus porque había un sentimiento en su corazón hacia Dios. porque havia um sentimento em seu coração para Aleluya. Deus. Entonces fíjense, mi hermano. Então vejam, meus irmãos, Bendito sea el nombre del Señor. bendito seja o nome do Senhor. Nosotros nos damos cuenta Nós nos damos de conta que la simiente de Dios que a semente de Deus no fue llamada para el fracaso, não foi chamada para o fracasso, para la derrota. para a derrota. Y yo creo que en esta noche hay simiente de Dios en este lugar. E eu creio que nessa noite existem sementes de Deus nesse lugar. Y usted y yo, E você e eu, con esa simiente de Dios adentro, com essa semente de Deus dentro, tendremos nuestras altas y bajas, temos nossos altos e baixos, tendremos nuestras luchas y pruebas, temos nossas lutas e provas, pero siempre creyendo mas sempre crendo que la victoria es nuestra, que a vitória é nossa, creyendo siempre de esa manera. crendo sempre dessa maneira. Entonces, Dios no te llama Então Deus não te chama para el fracaso, para o fracasso, porque Dios porque Deus no es el autor del fracaso. não é autor do fracasso. Dios Deus es el autor de las victorias, é o autor das vitórias, de los triunfos, dos triunfos, no del fracaso. não do fracasso. El fracaso, O fracasso, la derrota, a derrota, no es de Dios, não é de Deus, es del diablo. é do diabo. La victoria A vitória es de Dios. é de Deus. ¿Entendió? Entendeu? ¿Ve?
Por eso, Por isso, que si usted tiene el gen de Dios que se você tem o gene de Deus dentro de usted, dentro de você, usted tendrá ciertamente sus luchas, repito, você terá certamente as suas lutas, repito, pero usted tiene la manera de ganar, mas você tem a maneira de ganhar, la manera de conquistar, a maneira de la conquistar, manera de vencer. a maneira de vencer. ¿Cómo? Como? Dios te lo dio a ti, mi hermano. Deus te deu a ti, meu irmão. Tú sabes cómo hacerlo. Você sabe como fazer. Eso está dentro de ti. Isso está dentro de ti. Eso está por dentro de usted. Isso está por dentro de você. Aleluya. No hay una cosa más grande Não existe uma coisa mais grande que el Espíritu de Dios do que o Espírito de Deus en el corazón del ser humano. no coração do ser humano. Alguien pudiera pensar, Alguém pudesse pensar, ¿cómo es que ese Dios tan grande como é que esse Deus é tão grande, vive en un corazón tan pequeño? vive num coração tão pequeno? Es un misterio, É um mistério, pero es una realidad. mas é uma realidade. El Espíritu de Dios O Espírito de Deus nos cela, não cela. Él está preocupado por nosotros. Ele está preocupado por nós. Ese Espíritu de Dios, Esse Espírito de Deus, Cristo lo prometió, Deus prometeu que regresará a nosotros. que voltará a nós. Y yo creo E eu creio que Él está en nosotros. que Ele está em nós. Es la única manera de vencer. É a única maneira de vencer. Con Cristo todo, Com Cristo, tudo. sin Cristo nada. Sem Cristo, nada. ¿Ve? Entonces fíjense, mi hermano. Então vejam, meus irmãos. Nosotros nos damos cuenta en Moisés. Então, nós nos damos de conta que Moisés, ¿Ve? Moisés, él no fracasó. Moisés não fracassou. Profeta Moisés, Profeta Moisés. él no fracasó. Ele não fracassou. Aunque muchas veces se dice que los sermones, la predicación de Moisés hacia el pueblo de Israel, Nós vemos que as pregações de Moisés para Israel, algunos dicen alguns dizem que no causó el efecto necesario. que não causou o efeito necessário. Moisés estuvo 40 años predicándole a aquella gente Moisés teve 40 anos pregando para aquela gente y siempre le aplicaba la palabra, la ley. e sempre lhe aplicava a palavra, a lei, Y Moisés predicó para aquel pueblo por 40 años. e Moisés pregou para aquele povo por 40 anos. Pero parece que no hacía efecto la predicación de Mas Moisés. parece que não fazia efeito a pregação de Moisés. Y el pueblo parecía que estaba más rebelde, E o povo parecia que ficava mais rebelde, más indiferente. mais indiferente, Y se levantaban en contra de e Moisés. se levantava em contra de Moisés. Y cada vez se levantaba uno y se levantaba otro. E cada vez se levantava um, se levantava outro, Y no había un mayor profeta que Moisés. e não havia um maior profeta do que Moisés. Este era un varón de Dios. E esse era um varão de Deus. Y con toda la unción que tenía Moisés. E toda a unção que tinha Moisés. Sin embargo, aquel pueblo, Se- todavia, aquele povo no atendía a la voz de Moisés. não atendia a voz de Moisés. Y Moisés fue llamado por Dios. E Moisés foi chamado por Deus, Fue vindicado por Dios. foi vindicado por Deus. Pero qué cosa tan tremenda. Mas que coisa tão tremenda. Aquellas personas Aquelas pessoas no se fijaban, no entendían la voz de Moisés. não prestavam atenção, não entendiam a voz de Moisés. Aquellas predicaciones de Moisés. Aquelas pregações de Moisés. Aquellos sermones de Moisés. Aqueles sermões de Moisés. Aleluya, Moisés pasaba todo un día dándole la palabra a aquella gente. Moisés passava um dia inteiro dando a palavra para aquela gente. Y de repente ellos se volteaban a Moisés E de repente eles se voltavam y no querían saber más nada. de Moisés e não queriam mais saber de nada. Y era una gente rebelde. E era uma gente rebelde, Pero Moisés amaba a aquel pueblo. mas Moisés amava aquele povo. Parecía que los sermones de él no estaban causando el efecto. Parecia que os sermões dele não estavam causando efeito. Mas Dios estaba en todo aquello. Mas Deus estava em tudo aquilo. ¿Ve? Porque Dios no está de espalda a su obra. Porque Deus não está de costas para a sua obra. Él sabe lo que está haciendo. Ele sabe o que está fazendo. Y ciertamente en una congregación E certamente numa uma congregação habrán siempre personas como
como Datán, como Abirán, como Coré. Haverá pessoas sempre como Datã e Abirão, como Coré, Pero también está ahí Aarón, también hay Josué, mas também existe aquele Arão, o Josué, también hay Caleb, também tem Caleb, también hay Miriam. mas também tem Miriam, Tienen aquellos también allí. tem aqueles também ali. Aleluya. Y entonces Moisés Então Moisés fue llamado por Dios foi chamado por Deus para llevar a aquel pueblo a la tierra para prometida. levar aquele povo à terra prometida. Pero aquel pueblo Mas aquele povo que fez, causou que un día que um dia Moisés en su humanidad, em sua humanidade, porque Moisés era un ser humano como cualquiera. Era um ser humano como qualquer. Tu pastor O teu pastor es un ser humano como cualquiera. é um ser humano como qualquer um. Tu diácono, tu director de culto, O seu diácono ou o seu diretor de culto es un ser humano como cualquiera. é um ser humano como qualquer um. Y Moisés era un ser humano como cualquiera. E Moisés era um ser humano como qualquer um, Pero estaba cansado un poco. mas também estava cansado. Y aquel pueblo un día comenzó a lamentarse nuevamente con Moisés. E aquele povo começou a lamentar-se novamente para Moisés. Y Moisés estaba un poco cansado E Moisés já estava um pouco cansado y ya anciano. e já ancião. Y aquel pueblo que estaba clamando por agua, E aquele povo que estava clamando por água ya ellos habían visto el milagro que Dios había hecho. já tinham visto os milagres que Deus tinha feito. Pero nuevamente estaban con las mismas quejas. Mas novamente estavam com as mesmas queixas. Y le dijeron a Moisés, danos agua, Moisés. E disseram a Moisés, dá-nos água, Moisés. Y Moisés, el Señor le dijo, anda y háblale a la roca. E Deus disse, anda, vá e fale à rocha. Pero Moisés estaba cargado. Mas Moisés estava carregado. A veces, Às vezes, usted tiene que entender você tem que entender la posición a posição de un ministro. de um ministro. Porque muchas veces, Porque muitas vezes, cuando usted tiene sus problemas, quando você tem seus problemas, usted recurre al ministro, você a su recorre pastor. a seu ministro, a seu pastor. Mas cuando el pastor tiene problema, Mas quando o pastor tem problema, ¿a dónde va a ir? ele vai aonde? ¿A dónde va a recurrir? E quem que ele vai recorrer? Todo el mundo quiere que el pastor lo atienda. Todo mundo quer que o pastor o atenda. Pero muchas veces cuando el pastor tiene su problema, Mas muitas vezes quando o pastor tem os seus problemas, no consigue con quién desahogar. não consegue com alguém para que possa desabafar. Y Moisés E Moisés tenía 2 millones de personas encima de él, tinha 2 milhões de pessoas em cima dele, pidiendo agua, pedindo água, pidiendo una bendición. pedindo bênção. Y Moisés había oído la voz de Dios. E Moisés tinha ouvido a voz de Deus. Anda, Moisés, Anda, Moisés, y háblale a la peña. e fala à penha, Ella dará su agua. e ela dará sua Y água. Moisés fue allá. E Moisés foi lá. Y cuando entró en aquel lugar, E quando ele entrou naquele lugar, ahí estaba todo el mundo quejándose. e ali estava todo mundo se queixando, Todo el mundo hablando mal de Moisés todo mundo falando mal de Moisés y queriendo regresar a Egipto. e querendo voltar ao Egito. Muchas murmuraciones, muchas quejas. Muitas murmurações, muitas Y queixas. Moisés llegó allí, E Moisés chegou ali, estaba sobrecargado estava sobrecarregado. y le dijo, oíme rebeldes, Ele disse: ouvi-me, rebeldes, he de sacar agua de esta roca. eu tenho tirado água dessa rocha. Y sacó la vara E tomou a vara. y en vez de hablarle, E em vez de falar, se dejó llevar por su impulso ele deixou levar pelo seu impulso y golpeó la roca, mi hermano. e golpeou a rocha. Y cuando lo hizo, E quando fez isso, el don estaba en él. o dom que estava nele, La roca emanó agua. a rocha Pero Dios deu água, mas Deus le dijo a Moisés, disse a Moisés: ven acá, Moisés. venha cá, Moisés. ¿Qué es lo que has hecho? O que você fez? ¿Qué es lo que has hecho, Moisés? O que foi isso que você fez? ¿Sabe que Dios dice? Sabe que Deus disse Que cuando Moisés actuó de esa manera, que quando Moisés atuou dessa maneira, Moisés, el profeta de Dios, Moisés, o profeta de Deus, quebró todos los parámetros quebrou Todas todos as os parâmetros, todas as figuras que había de Cristo el Señor. que haveria de Cristo o Senhor.
Porque aquella roca porque aquela rocha representaba a Cristo el Señor. representava Cristo, o Senhor. ¿Y cómo que Moisés hizo aquello? E como que Moisés fez aquilo? Él era un ser humano, Ele era um ser humano. él era un hombre. Ele era um homem. A mí me gusta el elogio que Dios habla de Moisés, Eu gosto de lo que Dios habla de Moisés. do que Deus fala de Moisés. Él dice, Dios dijo Deus disse de Moisés, Deus disse de Moisés. cuando él le dijo al pueblo de Israel, Quando ele ia ao povo de Israel, él habló al pueblo de Israel ele falou ao povo de y Israel le dijo, e disse: cuando entre ustedes hayan profetas, enquanto entre vocês exista profetas, yo hablaré a ellos por sueños, por visiones, eu falarei por eles através de sonhos, visões, mas no así con mi siervo Moisés. mas não assim como meu servo Moisés. Con él yo hablaré cara a cara. Com ele eu falarei cara a cara. Dios tenía un respeto por Moisés. Deus tinha um respeito por Moisés. Dios lo llamó su amigo. Deus lhe chamou de seu Él amigo. tenía un respeto por Moisés. Ele tinha um respeito por Moisés. Y Moisés había visto muchas visiones de Dios. E Moisés havia visto muitas visões de Deus. Pero cada vez que Moisés veía a Dios, Mas cada vez que Moisés vinha a Deus, Moisés temblaba. Moisés tremia. Él tenía mucho respeto por Dios. Ele tinha muito respeito por Deus. Él jamás quiso golpear aquella roca. Ele jamais queria golpear aquela rocha. Mas aquel impulso Mas aquele impulso era de humano. era humano. Cualquier ministro Qualquer ministro puede fallar. pode falhar. William Branham falló. William Branham falhou. Abraham falló. Abraão falhou. Moisés también falló. Moisés também falhou. El único infalible O único infalível fue el Señor Jesucristo, mi foi o hermano. Senhor Jesus Cristo. Él no conoció falla. Ele não conheceu falha. Pero los hombres Mas os homens fallan. falham. Moisés falló Moisés falhou. y Dios lo llamó. E Deus o chamou. Ven acá, Moisés. Vem cá, Moisés. ¿Qué es lo que has hecho? O que é que você tem feito? Ahora te mostraré la tierra, Agora eu te mostrarei a terra, mas no entrarás en ella. mas você não entrará nela. Y sabes, por esa causa. E sabe que por essa causa, Ahora, aquello no fue una derrota para Moisés. agora aquilo não foi uma derrota para Moisés. No, Señor. Dios tiene sus planes, mi hermano. Deus tem os seus planos, meu irmão. Estaba llegando la hora Estava chegando a hora de que Moisés tenía que ir al encuentro con Dios. que Moisés tinha que ir ao encontro com Deus. Aleluya. Ve, ya era el momento. Já era o momento. Ya había pasado muchos años. Já tinha passado muitos Ahora era el anos. momento de Moisés ir con Dios. Agora era o momento de Moisés ir com Deus. Y encontramos que Dios llamó a Moisés Encontramos que Deus chamou a Moisés. y le dijo: Moisés, mira, tú estás viendo toda aquella tierra hermosa. E veja, você está vendo? Deus tá disse vendo- a Moisés: veja, você está Tú estás vendo viendo aquela todo terra, aquello que está hermoso allí. a terra linda que Tú está estás ali? viendo todo eso, Você Moisés. está vendo tudo isso, Esa es la Moisés? tierra que yo les prometí. Essa é a terra que eu prometi, Mas tú no entrarás allí. mas você não entrará ali. Qué cosa tan tremenda. Que coisa tão Pero tremenda. no fue un fracaso para Moisés. Mas não foi um fracasso para Moisés. Fue una victoria para Moisés. Foi uma vitória para Moisés. Aleluya. Ve, porque inmediatamente Porque imediatamente Dios recogió a Moisés. Deus tomou Moisés. Y vemos a Moisés E vemos Moisés con Dios com Deus nuevamente novamente, allá en la gloria. lá na glória. Cristo lo mostró Deus o mostrou en el monte de la no transfiguración. monte da transfiguração. Ahí estaba Elías. Ali estava Ahí Elias. estava Cristo. E ali estava Cristo. Ahí estaba Moisés E también. ali estava Moisés também, Con vida. com vida. Aleluya. Fue una victoria para Moisés. Foi uma vitória para Moisés. Dios sabía lo que estaba haciendo. Deus sabia o que estava fazendo. Aleluya. Él fue el escogido por Dios. Ele foi escolhido por Deus. Y yo, así como yo creo que usted y yo fuimos escogidos por Dios también. Assim como você e eu fomos escolhidos também por Deus. Moisés tuvo sus altas. Ele teve suas altas. Moisés tuvo sus bajas. Moisés também teve suas baixas. Él tuvo sus dificultades. Ele teve suas dificuldades. Pero Moisés logró vencer, mi hermano. Mas Moisés conseguiu vencer. Y yo amo a ese profeta Moisés. E Yo amo a eu ese amo hombre. esse profeta Moisés. La forma de Moisés. A forma de Moisés. A mí me gusta, hermano. Eu gosto, irmão. Ustedes saben que Dios llamó a Moisés Você sabe que Deus chamou a Moisés. y cuando
todo el mundo, todo el pueblo de Israel reconoció que Moisés era el hombre. E todo mundo reconheceu que Moisés era o homem. Entonces Dios permitió que Moisés sacara al pueblo de Israel, lo sacara de Egipto. Então Deus permitiu que Moisés tomasse o povo de Israel do Egito. Y cuando llegaron frente al Mar Rojo, E quando chegaram em frente ao Mar Vermelho, pareciera que la esperanza se habían perdido. parecia que as esperanças se haviam perdido. Pero a Dios le gusta llevar a su pueblo, dice el profeta, a esas condiciones. Mas Deus gosta de levar o seu povo, disse o profeta, a essas condições, Para mostrar su poder, para mostrar o seu poder, para mostrar que Él aún vive. para mostrar que ele ainda vive. Y cuando llegaron a aquel lugar, E quando chegamos naquele lugar, parecía que la cosa estaba ya perdida. e parecia que a coisa já estava perdida, De repente Dios apareció. de repente Deus aparece. El pilar de fuego apareció. O pilar de fogo La apareceu. columna de fuego, Dios mismo A apareció. coluna de fogo, Deus mesmo apareceu. Y dividió aquel mar rojo. E dividiu aquele mar vermelho. Cuando ellos entraron en el mar Quando eles entraram no mar y llegaron a aquel otro lado, e chegaram naquele outro lado, todos aquellos soldados egipcios todos aqueles soldados egípcios intentaron hacer lo mismo. tentaram fazer a mesma coisa. Y cuando entraron en el mar, E quando entraram no mar, usted sabe la historia, el mar se le devuelve y mueren todos. vocês sabem a história, o mar se volta novamente e matam todos eles. Y Moisés E Moisés no era un cantante, não era um cantante, pero Moisés cantó. mas Moisés cantou. Y cantó en el espíritu. E cantou no Espírito. La hermana de Moisés A irmã de Moisés tomó un pandero. tomou um pandeiro. Ella no era una danzante, Ela não era uma dançante, mas ella danzó en el espíritu. mas ela dançou no Espírito. Y aquellas doncellas le siguieron por toda la orilla de aquel mar. E assim eles seguiram pelo todo ao redor a orla daquele mar. Y dice el hermano Branham, E disse o irmão Brana, si eso no es un culto pentecostal, e disse o irmão Brana, se esse não é um culto pentecostal, yo no sé qué es un culto eu não pentecostal. sei o que é um culto pentecostal. Ahí estaba el poder de Dios. Ali estava o poder de Deus. Dice el hermano Branham Disse o irmão Brana que el Espíritu Santo que o Espírito Santo estaba derramado ahí en aquel lugar. estava derramado ali naquele lugar. Y el profeta comienza a cantar. E o profeta começa a cantar. El profeta Moisés comenzó a O cantar. profeta Moisés começou a cantar. El espíritu de Moisés O espírito de Moisés estaba regocijado estava regozijado. y comenzó a decir, oh Señor, Começou a dizer: ó Senhor, grande y maravillosas son tus obras. grande e maravilhosas são tuas obras. El Rey de los santos. Rei dos santos. Moisés cantó en el espíritu. Moisés cantou no espírito. Y el hermano Branham dice, E o irmão Brana disse: eso allí, isso ali, ese cántico de Moisés, esse cântico de Moisés, lo volverán a cantar los redimidos. voltarão a cantar os redimidos. Allá en el libro de Apocalipsis, Lá no livro de Apocalipse, aquellos redimidos que salieron de la prueba, aqueles redimidos que saíam da prova, volverán a cantar, dice la Biblia. voltarão a cantar, disse a Bíblia. ¿Ve? Nunca más se ha cantado. Nunca mais se tem cantado, Desde que Moisés lo cantó, desde que Moisés cantou. por la historia humana, Pela história humana, nunca más sucedió algo así semejante. nunca mais aconteceu algo assim Pero semelhante. volverá a suceder. Mas voltará a suceder ¿Ve? Aquel cántico aquele cântico con aquellos redimidos. com aqueles redimidos. Volverán a cantar, dice la Biblia, Voltarão a cantar, disse a Bíblia, el cántico de Moisés. o cântico de Moisés. Grande y maravillosas son tus obras. Grande e maravilhosas são tuas obras. Señor Dios de los cielos, Senhor Deus dos céus, ¿quién no te temerá? quem não te temerá? Rey de los santos. Rei dos santos. Aleluya. Aleluia. ¿Ve? Algún día de esto, cuando salgamos de estas pruebas, Algum dia desses, quando saímos dessas provas, cuando todos los faraones, cuando todos los egipcios estén muertos quando todos os faraós e todos os egípcios estiverem mortos y sean cenizas bajo la planta de vuestros pies, e y sean cenizas e forem cinzas em cima da planta dos nossos pés, debajo de la planta de nuestros pies, debaixo da planta dos nossos pés, la Biblia dice a Bíblia disse que volveremos a cantar, mi que hermano. voltaremos a cantar. Aleluya. Y yo creo eso, mi E hermano. eu creio nisso, meu irmão. ¿Cuántos lo creen esta noche? Quanto não creem nessa noite? Ese evento nunca más sucedió en la historia. Esse evento nunca mais aconteceu na história. Y yo quisiera un día preparar un sermón acerca de eso, Eu queria preparar um sermão um dia acerca disso, porque es muy maravilloso, hermano.
porque é muito maravilhoso. Una cosa es hablarlo así Uma coisa falada assim, y otra cosa es profundizar en eso. uma coisa é dizer, outra coisa é aprofundizar, Porque no es se nada aprofundar fácil, nisso. hermano. Porque não é fácil, meu irmão. ¿Ve? ¿Sabe dividir todo un mar Você sabe o que é dividir um mar? y que todo un ejército entre en el mar E que todo um exército entre nesse mar y de repente aquel mar se le regresa e de repente aquele mar volta ao normal y todos muertos allí? e todos mortos ali? Aquello de una grande victoria, mi hermano. Aquilo era uma grande vitória, meu irmão. Allí el que no cantaba, Ali o que não cantava, cantó. cantou. El que no danzaba, O que não dançava, danzó. dançou. Aleluya. Por aquella grande victoria. Aquela grande vitória. Aleluya. Aleluia. ¿Puede usted imaginarse Você pode se imaginar aquellos soldados muriendo allí, aqueles soldados morrendo ali, muertos, algunos tratando de sobrevivir, mortos, alguns tratando de sobreviver, pero las olas venían en contra de ellos, mas as ondas vinham em contra deles, porque Dios había dicho porque Deus havia dito que su simiente, que sua semente, la simiente de Abraham, a semente de Abraão, poseería las puertas possuiria de as sus portas enemigos. dos seus inimigos. La simiente de Abraham A semente de Abraão no nació para el fracaso. não nasceu para o fracasso. El fracaso no es de Dios. O fracasso não é de Deus. Dios no es el autor del fracaso. Deus não é o autor do Él es el fracasso. autor de las victorias, mi hermano. É o autor da vitória, meu irmão. Aleluya. Aleluia. Y entonces puede usted imaginarse a Moisés, Então você pode se imaginar Moisés, la alegría que le dio. a alegria que lhe deu, Y él comenzó a cantar en el e Espíritu. ele começou a cantar no Espírito. Aleluya. Aleluia. Y aquello nunca más nadie pudo cantarlo. E aquilo ninguém mais pôde cantar. Nadie lo ha cantado. Ninguém mais cantou. Pero en el libro de Apocalipsis dice Mas o livro de Apocalipse disse que aquellos redimidos que aqueles redimidos lo volverán a cantar otra vez. voltarão a cantar outra vez El cántico de Moisés. o cântico de Moisés. Aleluya. Usted que no le gusta cantar, Você que não gosta de cantar, usted va a cantar. você vai cantar. ¿Verdad, hermano Gival? Verdade, irmão Divaldo? Va a cantar, hermano. Vai cantar, irmão. Porque no puede contenerse. Porque você não pode se conter. No va a poder cómo, hermano. Você não vai ter como. Ni aquella alegría, aquel Com gozo. aquela alegria, aquele gozo, El profeta dice o profeta disse que serán lágrimas de gozo. que serão lágrimas de gozo Ve, cuando aquella redimida quando aqueles redimidos entre en el portón celestial. entrem no portão celestial. Y todos aquellos E todos aqueles con cicatrices de com batalla cicatrizes de batalha que lucharon esta vida, que lutaram nessa vida ve, contra las artimañas del diablo, e lutaram contra as artimanhas do diabo, estarán en aquel lugar. estar naquele lugar, Aleluya. Todos redimidos todos redimidos por la sangre de Cristo el pelo Señor. sangue de Cristo, o Senhor. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Y Senhor. el Señor allí, E o Senhor ali, dice el profeta. disse o profeta. Yo recuerdo aquella visión que el hermano Branham tuvo Eu lembro daquela visão que o irmão Brana teve, cuando la novia estaba entrando. quando a noiva estava entrando. Dice que Cristo estaba ahí en la puerta, Disse que Cristo estava ali na porta, diciéndole, entra, dizendo a ela, entra, entra. entra. Y los ángeles E os anjos estaban alrededor. estavam ao redor, Y que los ángeles decían, e o que os anjos diziam, uno a otro, um ao outro, mira el rostro de nuestro Señor. veja o rosto do nosso Senhor. Nunca antes había estado tan feliz. Nunca antes havia estado tão feliz. Nunca lo habían visto tan contento. Nunca antes tem se visto tão contente. Ve, ese será el día Esse será o dia de nuestro gozo, do nosso gozo, de nuestra alegría, da nossa alegria, tanto la de Cristo tanto da de Cristo como la nuestra. como a nossa. Aleluya. Aleluia. Yo creo eso, mi hermano. Eu creio isso, meu irmão. El profeta lo vio. O profeta viu Y aquellos ángeles parados en fila e aqueles anjos pararam em fila y decían unos a otros, e diziam uns aos outros, mira el rostro de nuestro Señor. veja o rosto do nosso Senhor. Míralo. Veja, Él estaba tan alegre, ele estava tão alegre, tan contento, tão contente, cuando él vio quando ele viu que usted que você y yo e eu íbamos pasando por los portones celestiales. estávamos passando pelos portões celestiais. Y él decía, E ele dizia, ya no llores más. não chores mais, Todo ha pasado. tudo já passou.
todas tus deudas, todas as tuas dívidas, todos tus problemas, todos os teus problemas, todas tus enfermedades, todas as tuas enfermidades, todas tus decepciones. todas as tuas decepções. No llores más. Não chores mais. Entra en el gozo de tu Señor. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluya. Aleluia. Y dice el E profeta disse o profeta que Él mismo, que Ele mesmo, Él vino Ele veio y a enjugar nuestras lágrimas. e a enxugar nossas lágrimas, Diciendo, no llores más, hijo e mío. dizendo, não chores mais. No llores más, hijo mío. Não chores mais, filho meu. Entra. Entra, Entra en el gozo de tu Señor. entra no gozo do teu Senhor. Y ahí venía el otro llorando. E ele via o outro Y chorando. venía otro E llorando. vinha outro chorando. Pero eran lágrimas de gozo, mi Mas eram hermano. lágrimas de gozo, meu irmão. Aleluya. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios Porque a semente de Deus no conoce fracaso. não conhece fracasso. Nació para vencer, mi hermano. Nasceu para vencer. Aleluya. Dios hizo un pacto con nosotros. Deus fez um pacto conosco. Y es un pacto É eterno. pacto eterno. Y lo juró a Abraham E jurou a Abraão y a la simiente de Abraham. e a semente de Abraão. Y dice la Biblia E disse a que Bíblia no habiendo otro mayor por quien jurar, que não havia outro maior por quem jurar. juró por sí mismo. Jurou por si mesmo. Aleluya. Aleluia. Él juró por sí mismo. Ele jurou por si mesmo. O sea, juro por mí. Eu juro por mim. Juro por mí. Juro por mim Que tú, Abraham, que tu, Abraão, y tu descendencia e tua descendência poseerán las puertas de sus enemigos. possuirão as portas dos seus inimigos. Aleluya. Aleluia. Eso me da confianza. Isso me dá confiança. Me da seguridad. Me dá segurança. Yo no vengo aquí Eu não venho aqui como un fracasado. como um fracassado. Yo no voy a predicar a mi iglesia Eu não vou pregar a minha igreja como un derrotado. como um No, derrotado. Señor. Não, No Senhor. importa la circunstancia. Não importa as La circunstâncias. victoria es nuestra, mi A hermano. vitória é nossa, meu irmão. Aleluya. Porque yo creo en ese Dios. Porque eu creio nesse Deus. ¿Se dan cuenta usted? Você se dá de conta? Alabado sea el nombre del Señor. Louvado seja o nome do Senhor. De todo lo que Moisés vivió. Tudo que Moisés viveu. Alguien contó una vez, Alguém contou uma vez. yo no recuerdo exactamente, Não lembro exatamente. pero voy a escudriñarlo para contarlo mejor. Mas eu vou escudrinhar para falar melhor. Pero fue algo así, Foi algo assim. que un hermano parece que él tuvo un trance mientras dormía o estaba muriendo, algo así. O irmão parece que teve um sonho O estaba muriendo. ou estava morrendo, algo assim. Lo cierto es que él se encontró en el cielo O certo é que ele se encontrou no céu. y miró, qué bonito. E ele olhou, que bonito. Iba caminando por allí Ia caminhando por ali. y de repente ve un joven que viene E depois ele disse que veio um jovem que veio. y el joven se lo quedó mirando E o jovem ele ficou olhando y dice, ¿y tú? e disse, e tu? ¿De dónde vienes? De onde você vem? Dice, yo vengo de la Odisea, Ele disse, eu venho de Laodiceia. acabo de morir. Acabei de morrer. Y entonces, y yo pensé que nadie iba a salir de la Odisea. E o que é isso? Eu pensei que ninguém ia sair de Laodiceia. Ah, no, pero dice él, yo vencí. Ah, mas eu venci. Yo tuve mis pruebas allá. Eu tive minhas provas lá. Y yo tenía un mal carácter. E eu tinha um mau caráter. Y yo lo vencí. E eu venci. Y yo mentía. E eu mentia. Pero yo vencí. Mas eu venci. Y él sacó el pecho así. E ele se estufou o peito. Porque él se creía un gran vencedor. Porque ele se cria um grande vencedor. Y tuvo mucho rato contando de las victorias de él. E teve muito tempo contando as suas vitórias. Y así fue que él salió de la Odisea. E assim foi que ele saiu de Laodiceia. Es un sueño. Era um sonho. Después de mucho rato, Depois de muito tempo, él mira a ese joven ele olha esse jovem que lo estaba escuchando atentamente que ele estava escutando atentamente. y le dice, ¿y tú cómo te llamas? E você como se chama? Dice, yo soy el profeta Moisés. Ah, eu sou o profeta Moisés. Y él despertó del sueño. E ele despertou do sonho. Él estaba hablando con un hombre que tuvo muchas batallas, Ele estava falando com um homem que teve muitas batalhas, que tuvo muchos problemas. que teve muitos problemas. Y él estaba contando de cómo él dejó de mentir, de cómo él dejó
E ele estava contando como ele deixou de mentir, como ele deixou de... Él venció en la Odisea. Ele venceu Laodiceia. Pero Moisés también venció aquella Odisea. Mas Moisés também venceu aquela Laodiceia. Aquel gran hombre de Dios, E aquele grande homem de Deus, el profeta Moisés, o profeta Moisés, él se atrevió a decir: ele se atreveu a dizer: varón de entre vuestros hermanos, varão dentre nossos irmãos, como yo, como eu, levantará el Señor. levantará o Senhor. A él oí. A ele ouvi. Aleluya. Este Moisés, Esse Moisés, el gran hombre de Dios. o grande homem de Deus. Algún día hablaremos de él Algum más profundamente. dia falaremos dele mais profundamente. Pero fíjense, mi hermano, Mas vejam, meu irmão. Dios te llamó para vencer. Veja, meu irmão, Deus te chamou para vencer. Yo creo en esta noche. Eu creio nessa noite. No importa cuántas tentaciones, Não importa quantas tentações, cuántas dificultades tenga a tu alrededor, quantas dificuldades tem ao teu redor, por dentro de ti por dentro de ti, hay algo existe algo que se llama la simiente de Dios. que se chama a semente de Deus. Y no es algo psicológico, E não é algo psicológico, es algo real, é algo real, auténtico, autêntico, verdadero. verdadeiro. Está dentro de ti. Está dentro de ti. Si existiera un escáner espiritual, Se houvesse um scanner espiritual pudieran escanear tu corazón que pudesse escanear o teu coração, y allí van a hallar, e, allí van a encontrar e ali vai encontrar esa simiente. essa semente. Mas, como no existe tal escáner, Mas como não existe esse scanner, Jesús dijo, Jesus disse: la simiente a semente se conoce se conhece por el fruto. pelo fruto. Entonces, que el Señor nos ayude, pues. Então, que o Senhor nos ajude. Então, Vamos a estar de pie. vamos estar de pé. 1 hora exactamente. Foi 1 hora exatamente. Nosotros hablamos mucho. Nós demoramos muito. Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Eterno Dios, Eterno Deus, Padre de la gloria, Pai da glória, admiramos admiramos tu palabra, tua palavra, admiramos la vida de tu siervo, el profeta Moisés, admiramos a vida do teu servo, o profeta Moisés, y los demás. e os demais. Pero Padre, te agradecemos Mas, Pai, lhe agradecemos por darnos la oportunidad a nosotros por nos dar a oportunidade de servirte también de te servir também y de vivir una vida para ti. e viver uma vida para ti. Quizás no tenemos las mismas luchas y pruebas que Moisés, Talvez não temos as mesmas lutas e problemas que Moisés, mas estamos también teniendo nuestra batalla mas também estamos tendo as nossas batalhas con la seguridad, com a segurança, con la convicción, com a convicção, con la certeza com a certeza que vamos a vencer, que Señor. vamos vencer, Senhor. No hay ninguna duda en nosotros al Não respecto. existe nenhuma dúvida em nós. Por eso, Padre, Por isso, Pai, esperamos en ti esperamos em Ti y te doy gracias e lhe agradeço porque nos llamaste porque nos chamou para vencer para vencer y no para el fracaso. e não para o fracasso. Porque tú no eres el autor del fracaso, Porque Tu não eres o autor do fracasso, sino de la victoria. senão da vitória. Por eso te agradezco. Por isso eu lhe agradeço. Bendice a mis hermanos y hermanas. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que estas pocas palabras Que essas poucas palavras puedan ser entendidas por ellos. possam ser entendidas por eles. Que ellos comprendan Que eles compreendam el poder que Dios le ha dado a ellos o poder que Deus tem dado a eles para vencer al diablo, para vencer o diabo, para vencer toda tentación. para vencer toda a En el tentação. nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Que ellos Cristo. entiendan esto, Señor.
Que eles entendam isso, Y Senhor. en el nombre de Jesucristo, No nome do Senhor Jesus que Cristo. ese espíritu maligno del diablo Que esse espírito maligno do diabo sea echado fuera en el seja nombre de lançado Jesús. fora no nome do Senhor Jesus. Y estos jóvenes, E esses jovens, hombres y mujeres, homens e mulheres, puedan recibir tu Espíritu Santo, possam Señor, perceber teu Espírito Santo, en el Senhor. nombre de Jesús. No nome de Jesus. Aparta todo espíritu contrario, Afasta todo espírito todo contrário, espíritu del mundo, todo espírito do mundo, de las modas del mundo, das modas de do las cosas mundo, del mundo, das coisas do todo mundo, espíritu religioso, todos os espíritos y que el religiosos, Espíritu Santo e que o Espírito Santo bendiga y bautice sus corazones. abençoe e batize seus En el corações. nombre de Jesús, No nome de Jesus. te lo pido, Padre. Eu lhe peço, Pai, Guárdanos ahora, guarda-nos agora. nos ponemos en tus manos. Nos colocamos em tuas mãos. Amén Amém, Senhor. y amén. E amém. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Senhor Jesus abençoe a todos. El próximo culto es el viernes. O próximo culto é no domingo. Domingo. Domingo por la mañana. Bueno, hasta el domingo entonces. Então, até domingo. Estamos despedidos. Estamos despedidos.